Shalom, shalom, meus amados. Tivemos um problemazinho técnico aqui, mas eu creio que agora estamos voltando ao normal. Não estava ouvindo o som, mas agora eu creio que voltou tudo normal. Amém, queridos? Isso é ao vivo. Eu creio que todos vocês que estão aí entrando, amém, amém. Vocês estão me ouvindo? Amém, amém. Glória a Deus. Tivemos um problemazinho técnico aqui, mas já voltou tudo normal. Isso mesmo, é ao vivo. Hoje nós temos aí a nossa super live Café com Palavra. Isso mesmo, querido. Vamos estar falando sobre um tema muito específico, um tema que eu amo: cura divina. Isso mesmo. Como nossas enfermidades, todas as nossas dores. Isso. Ele já levou sobre si. Ele já levou sobre si. Nós precisamos ter essa convicção da cura divina que opera sobre a nossa vida. Jesus já levou sobre si. Então, toma posse, amado, dessa cura divina. Eu creio você sendo curado, eu creio seus familiares curados, eu creio essa unção poderosa que tem sobre a minha vida, sobre a live, sobre a vida desses homens, você também recebendo dela. Porque está escrito lá em Isaías 53. Jesus já levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Então, qualquer enfermidade que venha hoje não vem de Deus. Devolve para o dono dele. Porque o dono não é Deus. Enfermidade é do diabo. Enfermidade é de Satanás. Então, devolve para ele, queridos. Hoje nós iremos estar recebendo mais sobre a unção, sobre esse poder da cura. Porque está disponível dentro de mim e dentro de você. Agora você precisa tomar posse e precisa declarar. A palavra de Deus diz lá em Atos, né? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilha extraordinária a ponto de levar leis elementais de seu uso pessoal, diante das quais as enfermidades fugiam e os espíritos malignos se retiravam. Amém? Meu irmão Derquiano estava ouvindo a sua voz aqui. Eu acho que era o meu tablet aqui, estava com um problemazinho, mas você está me ouvindo agora, meu irmão? Tá tudo bem, tô te ouvindo bem. Amém, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Amém, querido. Gratidão por estar sempre conosco aqui, recebendo esse convite. É uma honra, meu irmão, ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Amém, amém. Deus seja louvado. Seu microfone, meu irmão, tá? Estás me ouvindo? Agora sim, estou ouvindo. Ok. Aleluia. Ok, Glórias tá, a Jesus. tá tudo bem aqui. Está me escutando aí, Darkian? Tá tudo ótimo, acima da média. Aleluia. Vanderlei, seja muito bem-vindo, meu irmão. Tivemos um problemazinho técnico aqui, é ao vivo, né? Mas seja muito bem-vindo, meu irmão. Gratidão por ter aceitado o nosso convite aí. É uma honra ter você aqui conosco. Seja guiado, meu irmão. Aleluia. Então vamos voar, né? Vamos subir mais alto. É isso aí. Yoba Soki Amai. Amém, Aleluia. meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu creio. Possa fluir do Espírito, pastorzão. Ah, Tu possa fluir do Espírito. aleluia. Vamos subir um pouquinho mais alto. Amém. Yoba Soki Amato e Kiamassoi. O Espírito já está ministrando. É. A conexão do homem pode impedir, mas a conexão de Deus, ela permeia o Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá? Quem que começa aí? Seja guiado, meu irmão. Aleluia. Louvado seja Jesus, né? Cura divina, né? Então, todas as vezes que nós falamos em cura divina, nós estamos falando sobre algo que não tem explicação, né? É uma cura do Espírito. Então, toda a cura divina, ela está ligada ao trono. Assim como fala lá em Apocalipse capítulo 4, João avistou Cristo assentado à direita de Deus. E os seus olhos eram como fogo. Da sua boca saiu uma espada.
Então, todas as vezes que nós falamos sobre cura divina, estamos falando sobre uma ligação direta ao trono, ao Espírito, que não tem explicação humana, que médico nenhum pode explicar, especialista nenhum pode explicar, porque tem a ver com o divino, né? E tudo que Deus faz, né, sobre a terra, né, ele faz coisas que está ligado ao impossível, ao sobrenatural. Eu quero ler uma passagem com vocês lá em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24 ao 34. Vai dizer assim: então Jesus foi com ele. Foi com ele com quem? Com Jairo. Jairo estava levando Jesus à sua casa. Então Jesus foi com Derquia. Então Jesus foi com o Sidney. Jesus foi para a sua casa. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Mas em vez de melhorar, piorava. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando nós procuramos a cura em lugares errados, diz que ela procurou a cura com um homem durante 12 anos e ela gastou tudo que ela tinha e ela não foi curada. Em vez dela melhorar, ela piorava. Mas, quando ela ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou. E ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Os seus discípulos responderam: vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé o curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Olha como é interessante isso. A Bíblia diz que durante 12 anos, Sidney, 12 anos, ela esteve atrás de homens para tentar ser curada. Mas só um toque em Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava sendo comprimido por uma multidão. Mas quando aquela mulher tocou nele, ele sentiu uma fome e uma sede no seu interior pelo Espírito. Por quê? Porque a doença dessa mulher não era física, e rebielso que amai. Era uma doença da alma, era uma doença do espírito. Aqui nós sabemos diferenciar o que é doença da alma, o que é doença do espírito, o que é doença do corpo físico. O homem pode curar, querido. Mas o que é doença do espírito, da alma, somente Yeshua, rebiasso que amai, pode nos curar. Rebiasso que amai. Só o Espírito. E a Bíblia diz que Jesus estava andando no meio da multidão, todos tocavam nele, todos. Mas quando ela tocou, ela sentiu algo, ele sentiu algo diferente sair dela. A Bíblia diz que ele sentiu virtude descer sobre ela, poder de Deus descendo sobre ela. E a Bíblia diz que ela foi curada imediatamente. Sabe o que eu sinto aqui essa manhã, Darkian?
Virtude de Jesus sendo liberada através da conexão dessa live. Todos que estão conectados aqui, você está recebendo virtude de Jesus. Nós estamos tocando na orlas das suas vestes e nós estamos sendo o quê? Cheios do poder da virtude de Jesus. Isaías capítulo 6 fala que no dia que Urias tinha morrido, ele viu o Senhor assentado no trono e as vestes da sua orla cobria todo o templo, cobria toda a igreja. Sabe quem que é o templo e quem que é a igreja? Somos nós. Aleluia. Idioma que amai. Muitos tocavam, mas tocavam sem fé, sem entendimento de quem ele era. Ela falou: meu Deus, se eu apenas tocar nele, porque eu sei quem ele é, eu sei quem é Yeshua, eu sei quem é Yahvé, eu sei quem é Jesus. Se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Ela tinha gastado tudo, mas em vez de melhorar, piorava. Estava buscando a cura no lugar errado, pois ela precisava de uma cura divina. Sua doença era da alma e do espírito. Quando ela tocou no seu manto e se tornou um com ele, ela foi curada. O corpo de Cristo e a igreja nos cura. Efésios capítulo 6. Capítulo 5, do versículo 25 ao 27, vai dizer assim: maridos, olha o poder da conexão de se tornar um só com o corpo de Cristo. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água, por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como a igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos renova, ela nos lava, ela nos purifica. Então aqui, quando ela se tocou com Cristo, é como se a igreja e Cristo fosse uma só. Ela que representa a igreja nos dias de hoje, querido. A igreja de Cristo, se ela não estar submetida a este lugar de estar tocando no manto de Jesus e recebendo a virtude de Cristo, querido, a igreja não vai ser curada. A igreja vai andar sangrando. Então a igreja ela precisa estar conectada com Cristo, assim como Paulo fala em Efésios capítulo 5, querido. Ele faz uma nomenclatura aqui de Cristo com a igreja e da esposa para com o esposo, falando, querido, Cristo e a igreja é um corpo só. E essa mulher, querido, profeticamente, agora me vem no espírito, ela simboliza a igreja. Se a igreja não andar conectada com Cristo, tocando nas orlas das suas vestes, ela não vai ser curada. A igreja pode andar por tudo que é lugares, para um lado e para o outro, tendo conselho de homens, procurando a cura, procurando os números. Ela não vai ser curada através dos homens, mas quando ela estiver conectada com Cristo, recebendo a virtude de quem Cristo é, ela se torna um com Cristo e ela é curada. Por quê? Porque ela é curada através do poder divino. Sabe o que tem acontecido? A igreja muitas vezes anda sangrando, porque ela tem buscado a cura em lugares errados. São dias, Sidney, são dias, Derquia, são dias que a igreja está voltando o seu coração para Cristo Jesus e ser tocada nas orlas das suas vestes e ser restaurada. E viver no poder divino, viver no Espírito. Porque a igreja, querido, ela pode ser administrada por homens, mas é o Espírito Santo que conduz a igreja de Jesus Cristo. A pedra angular é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Deus colocou um anseio no coração do homem, que só Cristo, o divino poder,
pode saciar e curar. Não existe nenhum outro homem que possa substituir este anseio. João capítulo 15, versículo 1 ao 4, vai dizer assim: eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que estando em mim não dá fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto. E poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho vos anunciado. A palavra de Deus nos limpa, nos purifica. O poder de Deus. Paulo fala lá em Coríntios: queridos, eu não vim pregar vocês com eloquência, boa eloquência, por persuasão humana, mas eu vim pregar vocês com poder de Deus, palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos purifica. A palavra de Deus, Sidney, ela nos cura. Porque a palavra de Deus, ela é cura divina. Glória a Deus. Permaneçam em mim. Darkian, permaneçam em mim. Estejam ligados em corpo a corpo comigo. Seja um para comigo. E eu permanecerei em vocês. Cristo e a igreja. Eu permanecerei em vocês, como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Voltando para essa mulher estava desconectada com Cristo. Quando ela se conectou com Cristo, se fez um com Ele, e que amai, o sangramento parou. A igreja, ela foi edificada sobre a terra com um propósito, Darkian, com um propósito, Sidney, que amai, estar conectada com Cristo Jesus, no seu poder divino, na sua cura divina. Chega de nós procurarmos homens. Chega de nós procurarmos homens. Chega de nós fundamentalizar o nosso intelecto. São dias que Jesus está nos chamando: vem, minha noiva, toca nas minhas vestes, porque eu quero me tornar um para contigo. Eu quero liberar a virtude de Cristo sobre você. Existem curas divinas que vão ser instantâneas. Mas existem curas que vamos ter que passar pelo processo da cura e sermos curados dia após dia. 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao 11, vai dizer assim: naqueles dias, Ezequias ficou doente e quase morreu. Aqui nós estamos falando, Darkian e Sidney, estamos falando de um homem que era temente e fiel a Deus. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não vai se recuperar. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho servido a ti com fidelidade e devoção sincera. Tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei a você 15 anos. Por que Deus estava acrescentando a Ezequias 15 anos? Para ele organizar a sua casa. A sua vida. E livrarei você e essa cidade das mãos do rei Assírio. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do seu servo Davi. Então Isaías disse: preparem um emplasto de figo.
Eles os fizeram e aplicaram nas feridas, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal que o Senhor me curará? E de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Olha que interessante aqui. Isaías, Isaías tinha todo o poder divino de tocar em Ezequias e curar ele instantaneamente. Sabe por que o profeta Isaías botou um emplasto de figo na ferida do rei Ezequias? Porque o rei Ezequias ele não podia ser curado instantaneamente. Por quê? Porque o rei Ezequias ele precisava passar por um processo de cura. Então, a palavra não diz isso, mas eu creio no meu espírito que o profeta, que Ezequias, ele acordava todo dia de manhã e ele olhava para a sua ferida. E aquele emplasto de figo era um remédio que ele ia curando o rei Ezequias. Por quê? Porque o rei Ezequias precisava curar o seu coração. Se Deus curasse instantaneamente o rei Ezequias ia se desviar no segundo, terceiro dia. Agora o rei Ezequias de Sidney, ele tinha que acordar todos os dias de manhã e olhar para aquela ferida e olhar o emplasto de figo. Para ele não esquecer do que ele precisava fazer. Pôr em ordem a sua casa. Por que o rei Ezequias precisava pôr em ordem a sua casa? Para preparar o seu reinado para a próxima geração. Mas a Bíblia diz, olha só isso, em 2 Reis, capítulo 20, do versículo 12 ao 13. E eu já vou encerrar aqui, já vou deixar o Derquia falar. Olha isso. Naquela época, Merodach-Baladã, rei da Babilônia, e os filhos de Baladá, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhe tudo o que havia em seu armazém: a prata, o ouro, as especiarias, os azeites finíssimos, o seu arsenal, e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou no seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui. O motivo da visita desse mensageiro que a Babilônia enviou para o palácio do rei Ezequias não foi a cura dele. Foi a doença. A sua vulnerabilidade. E na sua vulnerabilidade, o rei Ezequias abriu a porta do seu palácio. Na sua doença, na sua vulnerabilidade, no tempo de cura que ele estava sendo curada, em vez de ele estar preparando a sua geração para o próximo reinado, ele abriu o seu palácio para que os inimigos entrassem e vissem o que estava nos seus tesouros. E Guiobaço que amai. E Diosso que amassoi. 2 Reis, capítulo 20, do versículo 16 ao 19. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Virão dias em que tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias respondeu a Isaías: boa é a palavra do Senhor que anunciaste. Pois ele pensou: ao menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Olha o que estava no coração do rei Ezequias. Um egocentrismo. Então era isso que Deus estava tratando no coração do rei Ezequias e ele não percebeu. Sabe o que eu vejo aqui? A cura divina, Sidney, a cura divina, Darkian, ela vai tocar a sua casa,
mas não tem a ver com você. Tem a ver com a descendência, com a próxima geração. Forte. Então, pela graça e pela misericórdia de Deus, hoje nós acordamos, nós podemos respirar, nós podemos ver, nós podemos ouvir. Daqui a não era para nós estar aqui. Sidney, não era para nós estar aqui. Porque Deus, Jesus Cristo, acrescentou anos de vida para conosco. Daqui era para você estar debaixo da terra já. Sidney, era para você estar debaixo da terra. Eu era para mim estar debaixo da terra pelos lugares por onde eu passei, queridos. Mas Deus, Ele acrescentou anos de vida através da cura divina, através da salvação sobre a minha vida, sobre a minha casa. E não tem a ver comigo, tem a ver com a próxima geração. A cura divina vai alcançar a sua casa, Sidney. A cura divina vai alcançar a sua casa, Daquian. A cura divina vai alcançar a minha casa, mas não tem a ver comigo. Os dias que Deus vai prolongar sobre a minha vida, sobre essa terra, tem a ver com a próxima geração. Por quê? Porque nós somos precursores que vamos preparar uma estrada para a próxima geração que está vindo atrás de nós. Nós não vamos abrir a nossa casa, nós não vamos mostrar os nossos arsenal, nós vamos nos cuidar nos dias das nossas vulnerabilidades. Sabe por quê, querido? Só quem pode ficar sabendo das nossas vulnerabilidades é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Gibiaço, que amassou. Então a força da igreja não está em seus tesouros. Daqui a força da igreja não está nos seus tesouros. A força da igreja não está em seus tesouros. A força da igreja está como essa mulher. Ah, se eu apenas tocar. Se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Eu receberei o poder e a virtude, o poder divino de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado por essa palavra, viu? Eu estava com a minha Bíblia aberta aqui e perante Deus, Sidney, Vanderlei, o Senhor me levou para ministrar a mesma palavra, só que lá em Lucas. Lucas, capítulo de número 8, versículo 40, 41 e 42. Com muito temor e tremor. É a mesma palavra que o Senhor me deu para ministrar. Diz assim a palavra do Senhor. Que revelação que Deus te deu ali, hein? É muito forte, Vanderlei. E nós vamos continuar o que o Espírito Santo está falando. Nós só vamos continuar. Nós não vamos tirar nada. Nós só vamos dar continuidade. Diz assim, ó. E quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. E então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou seus pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte. Ela não estava morta, ela estava à morte. E estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Primeira coisa que eu aprendo com esse início dessa mensagem é sobre o poder de Jesus sobre a doença e sobre a morte. A segunda coisa que nós podemos aprender com essa mensagem que foi ministrada anteriormente é que quando Jesus voltou, tinha uma multidão que estava o recebendo com alegria. Só que tinha um camarada que se chamava Jairo, ele era dirigente da sinagoga. E esse camarada era um cara muito importante. Ele tinha influência, ele tinha conhecimento, ele tinha prestígio, ele tinha poder. Ele tinha habilidade técnica, ele tinha diploma nos dias atuais.
Então, o que nós precisamos entender é que nós não podemos deixar o nosso título nos tirar aos pés de Jesus, nos afastar da presença do Senhor. Muitas pessoas, elas começam, elas recebem prestígio, elas recebem poder, elas recebem honra, elas recebem posição, e elas se esquecem do mestre. Mas a Bíblia diz que, então, esse homem importante, ele vem e se prostra aos pés de Jesus. Ora, a necessidade está fazendo com que Jairo procure Jesus. Tem gente que só procura Jesus quando perdeu algo, ou até mesmo perdeu alguém dentro da sua casa. Quando Jesus, então, entra, como tu ministrou anteriormente, com muita sabedoria, quando Jesus entra dentro da nossa casa, ele entra para colocar as coisas no devido lugar. E era essa situação que Deus queria fazer na casa de Jairo. Tinha coisas na casa de Jairo que não estavam no lugar certo. É. Isso. E é interessante que no versículo 42 diz assim: porque sua única filha, o que ele tinha de mais importante, de cerca de 12 anos, estava à morte. Se a gente quiser viver milagre, a gente quiser viver um novo tempo, viver a glória de Deus, vai ter uma multidão que vai tentar nos afastar dos pés do Senhor. Vai ter uma multidão que vai tentar nos distrair da presença de Deus. Vai ter uma multidão que vai tentar fazer com que a gente fique distante de Jesus. Porque a multidão estava comprimindo, está tentando nos comprimir para nos distrair. Só que quando você olhar para a multidão, a gente não vai alcançar Jesus. Nós não vamos alcançar o Senhor. Quando a gente olhar para a multidão, nós vamos ficar distraídos com tantas coisas. Por isso que Mateus 6 diz assim, versículo 6, pastor Vanderlei: quando tu entrares no quarto e fechar a tua porta, o Pai que te vem em secreto vai te recompensar. É. Então, Jesus estava a caminho, mas tinha o quê? Um impedimento, uma multidão que estava comprimindo. E o versículo 49 diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, aleluia, chegou alguém da casa de Jairo. Olha que interessante, Sidney. O dirigente da sinagoga disse: olha, sua filha morreu. Não incomoda mais o mestre. Interessante, né? Porque o diabo vai usar pessoas até para te desanimar. E muitas vezes são pessoas próximas que andam contigo, que estão no teu círculo. Isso. Quando você e eu estiver perto de um milagre, algumas pessoas vão tentar até nos parar. Foi isso que aconteceu aqui. Foi isso que aconteceu aqui. A Bíblia diz que enquanto Jesus ainda estava falando, ele não tinha terminado de falar. Chegou alguém, bateu na casa de Jairo: olha, Jairo, seguinte, tua filha morreu, cara. Não incomoda mais o mestre. E olha que interessante. Aleluia. Aleluia. Nesse mundo que a gente está vivendo, tem pessoas que estão próximos de nós que não estão vivendo o mesmo propósito. Eles não estão entendendo o milagre que Deus está fazendo sobre a nossa casa. Para a gente viver níveis mais elevados com o mestre, os relacionamentos, alguns relacionamentos vão ser tirados da nossa vida. Porque existe o tempo e o modo, tem pessoas que vão nos impedir até de nós receber o milagre. E nós precisamos ficar atentos quem são essas pessoas. Deus nunca vai falar quando a gente começar a se justificar.
E é interessante que esse versículo de número 49, aqui havia um decreto por parte de algumas pessoas. E o decreto foi o seguinte: as pessoas que não conhecem a nossa intimidade, não conhecem o nosso coração, o decreto foi o seguinte: sua filha morreu. Ei, acabou para ti. Não incomoda mais o mestre. Só que a palavra diz assim, no versículo 50, ouvindo isso, olha que interessante. Jesus disse a Jairo: não tenha medo. Como se fosse uma voz sussurrando no nosso ouvido nessa manhã. Jesus está ouvindo o que a gente está falando agora. Pastor Vanderlei, Sidney, você que está na live, Jesus está dizendo assim: não tenha medo. Aleluia. Então somente creia Sim. e ela será curada. Sabe por que Jesus falou isso? Porque Jesus escuta conversas que eu e você não ouvimos. E Yes. quando eu e você nos calamos, ele fala por nós. É. Basicamente era isso. Porque Jesus estava ouvindo, ele ouve tudo. Aleluia. Aleluia. Jesus escuta, Jesus ouve. É. E ele conhece e sabe o que estão falando até da gente. É. Quando a gente está presente e quando a gente está ausente. Aí às vezes a gente pensa: meu Deus, mas essas pessoas que estavam próximas de nós, que estranho, né? Sumiram, não fazem mais parte do nosso círculo. Você vai perceber. Amizades que sumiram. A resposta é simples. Jesus estava ouvindo coisas que eu e você não estava ouvindo. Sabe por quê? Porque Jesus escuta tudo. Jesus escuta tudo. É. Nem todo mundo que está na casa está no mesmo propósito. É muito forte essa palavra. Yes. Jesus está ouvindo. Jesus escuta tudo. E aí ele diz assim: olha, não tenha medo. Olha a palavra que Deus está confirmando no nosso coração nessa semana. Não tenha medo. Tão somente creia e ela será curada e ele será curado. Há um decreto aqui. Há um decreto, pastorzão, Glória a Deus. sobre essa palavra nessa manhã. É. Isso, Meu Deus. isso. E quando chegou, o versículo 51, e quando chegou, olha que interessante, a casa de Jairo não deixou ninguém entrar com ele. Olha, vocês vão ficar de fora, a multidão vai ficar de fora. A multidão não vai poder visualizar esse milagre, pode atrapalhar. Exceto, tinha uns camaradas aqui cheios do poder aqui. Quem são? Yeah. Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Opa, que interessante, né? Tinha alguém aqui, mas não tinha multidão. Não traga para a sua vida quem Deus decidiu tirar. Aqui tinha um grupo seleto de pessoas que estavam celebrando a cura. É sobre isso. Era como se Jesus dissesse assim: ei, pare de trazer para perto as pessoas que eu afastei para longe. Para de trazer para o ambiente pessoas que não estão celebrando a cura, o milagre que estou fazendo sobre a tua vida. Essa luta, essa prova, ela vai passar.
Mas eu só preciso de pessoas que venham celebrar essa cura sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Era esse recado que Jesus estava falando. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando. Olha que interessante, chorando por ela. E aí vem Jesus e diz o quê? Não chore. Jesus está falando com alguém nessa manhã, dizendo assim, não chore. Sim. Isso. Não chore mais. Jesus já entrou com a cura. Porque ele tem o poder sobre a doença e sobre a morte. E aí Jesus diz o quê no versículo de número 52? Ela não está morta, mas dorme. Como assim? Ela não está mais morta, ela dorme, ela só está dormindo. Essa luta, essa dor, esse processo, ele vai passar. É uma fase. É somente uma fase Aleluia. para colocar as coisas no devido lugar. Já estou encerrando. Versículo 53. Todos, a Bíblia não diz assim parte, mas diz todos, começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta, porque havia um decreto ali atrás. Camaradas chegaram e falavam, ó, Jesus não incomoda, Jairo não incomoda mais o mestre, ela já morreu. Todos ouviram, a multidão ouve coisas que não são, porque a última palavra do decreto é do Pai. Aleluia. Aleluia. E todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava o quê? Morta. É muito forte isso aqui. É muito forte. E aí? Como é que nós fizemos? Quem zomba de Jesus, quem zomba de você, da tua fé, da minha fé, não vai participar do teu milagre. E dormir um momento, vai passar. Às vezes, é espiritual. Como o pastor falou, muitas vezes é espiritual. E aí Deus entra e coloca todas as coisas no devido lugar. Versículo 54. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levanta-te. Quem está morto espiritualmente vai se levantar. Yes. Onde houver morte, vai voltar a vida. Sim. Isso. Versículo 55. E o espírito, olha só, dela voltou. E ela se levantou, o quê? Demorou muito? Não, imediatamente. Aleluia. Então Jesus lhe ordenou que lhe desse de comer. Jesus não vai te curar, não vai me curar, ficar parado. Jesus curou o Martinelli e está voando no espírito. Aleluia. Sabe o que a gente precisa parar de alimentar? Coisa morta do nosso passado, da nossa vida que se passou. Porque o Senhor disse assim, que ele ordenou que lhe desse de comer. Jesus está nos ordenando para que a gente possa comer. Yes. Aleluia. Essa palavra, que ela é vida e que ela nos traz cura nessa manhã, nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Nos lava. Nos lava. Aleluia. Glória. É a mesma palavra, pastor, que Deus falou para nós ministrar hoje. Eita Deus. E os pais dela, olha só, ficaram maravilhados
mas eles lhe ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Deixa eu dizer para ti, para finalizar. Certas coisas já morreram. Não dá mais para nós alimentar o velho homem. Dá vitamina para sua carne. Não dá, não. Se nós começar a dar vitamina para nossa carne, nós vamos voltar ao passado. Nós vamos lembrar de relacionamentos que nos levaram ao fracasso. Só que, nesse dia, Jesus entrou com a cura sobre a minha Aleluia. Aleluia. casa. Glória a Deus. Nós estamos alimentando vida. E Jesus está nos dando vida em abundância. É. E Jesus entrou, como entrou naquela mulher, como entrou ali na vida de Jairo, como entrou. É verdade que tinha uma multidão que tentava comprimir. É verdade. Só que deixa eu dizer uma coisa para ti. Tem pessoas que vão tentar nos parar ou paralisar nossa fé. Só que Jesus, ele escolheu dentro da casa de Jairo ninguém que entrasse dentro da casa para fazer o milagre. Somente Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Deixa a multidão de lado. E entra no quarto, fecha a porta. E receba a ordem do Senhor. Porque nós precisamos ouvir a voz do Espírito. A gente está ouvindo muitas vozes. E basta uma voz só para a gente obedecer e ser guiado por ela. Amém? Aleluia. Louvado seja Jesus. Glória a Deus. Posso falar algo aqui? Claro. Olha que interessante, né? A mulher do fluxo de sangue durante 12 anos procurou a sua cura em lugares erados. Ela gastou tudo que ela tinha. Ela buscou a cura diante do homem, sendo que aquela cura que ela precisaria somente estava em Jesus, no poder e na virtude de Jesus, porque era uma cura espiritual. Agora a filha de Jairo, né? Quando Jesus, olha isso, Darké. Quando Jesus chega, né? A Bíblia diz que quando ele fala levanta-te, o Espírito faz com que ela ressuscita. Depois que ela ressuscita, né? Ele fala, dê de comer para com ela. Meu Deus. Forte. Ele estava falando assim, cara, existem alimentos que vai trazer edificação para o seu corpo físico, que vai depender de homens. Mas existe somente um alimento que vai te trazer a vida, que vai te manter vivo. É o Espírito. É o Espírito. Por quê? Porque se eles quisessem dar alimento para aquela mulher, para a filha de Jairo, enquanto ela estava morta, de nada adiantaria. É. Então ali Jesus ele faz uma separação. Existe alimento que você vai receber do homem. Mas não queira substituir aquilo que é de Jesus, as virtudes de Jesus, o Espírito de Jesus, com aquilo que é do homem. Porque senão você vai gastar muito tempo da sua vida, assim como essa mulher, 12 anos, procurando ser curada em lugares erados. Forte. Aleluia. Uau. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei você que está em casa, não sei vocês aí, mas eu sinto uma unção poderosa de Deus nesse momento. Eu sinto algo no Espírito quando eu leio a palavra poderosa. Bertian, confirmação. É. Ontem à noite, no culto da nossa igreja, foi pregada essa mesma palavra. Meu Deus. Essa mesma palavra foi pregada ontem no culto da nossa igreja. E eu sinto, amados, você que está em casa, que está ouvindo essa live, você que está intercedendo por alguém,
Porque Deus, ele não está numa caixinha, Deus não está preso na religião. Receba em nome de Jesus a sua cura sobre a sua vida. Amados, nessa última sexta-feira dessa semana, quero contar um breve testemunho aqui. Uma corretora veio aqui numa imobiliária que nós temos aqui no grupo, você tem que entender, e ela trouxe o esposo dela com ela. E esse homem ficou dentro do carro e ela desceu, foi até o escritório. E ali o Anailson estava com ele, o Anailson faz parte do grupo aqui. Eu disse, cadê o esposo? Ele disse, não, está no carro, ele não pode descer. Eu disse, mas por quê? Não, ele não pode descer. Vamos lá. Chamei a esposa dele, vamos lá. Patrícia, o nome dela. Quando chegou lá, ele estava... Não posso descer, eu estou com meu joelho muito inchado, tem um nódulo aqui nas costas. Eu digo, desce. Esse homem ali, eu ajudei ele a descer, ele desceu. E eu comecei a falar desse Jesus que nós estamos falando aqui para ele. E ali esse homem aceitou, entregou a vida a Jesus. Ele estava com um cigarro na mão, disse que não conseguia parar de fumar, fumava mais de 2 carteiras de cigarro por dia. Mas a unção que estava naquele momento, nós estávamos prestes a uma reunião natural, uma reunião de negócio, mas o Espírito Santo me guiou, disse, vá lá onde ele está. E ali, esse homem ali entregou a vida a Jesus, e eu quero orar na sua vida. Eu quero orar na sua vida. Você crê que Deus pode curar essa enfermidade que você disse que tem? Ele disse, eu creio. E ali, mamãe, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu orei na vida dele, ele entregou a vida a Jesus e instantaneamente aquele caroço, aquele nódulo que estava nas costas dele desapareceu. Quando ele foi procurar, ele colocou a mão assim, ele disse, não está mais aqui. A esposa dele abraçou ele, começou a chorar os dois. Amado, nós precisamos entender que essa cura está disponível para aquele que crê. Aquele homem entregou a vida a Jesus, ele pegou aquela carteira de cigarro no carro, pisou nela, machucou e disse que nunca mais iria voltar a fumar. Entregou a vida a Jesus pela unção, pela obediência, como foi pregado aqui. Eu não sei qual é o seu pecadinho de estimação que você vem arrastando. Jogue fora. Levante hoje, diante dessa unção que está nesse lugar, diante dessa unção que está sobre a sua vida, que está aí na sua casa, porque Deus, ele não se limita a homens. Amém. Eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero declarar sobre a sua família, eu quero declarar sobre a pessoa que você está intercedendo por ela, porque Deus, ele não se limita a homens. E essa unção, a palavra de Deus diz lá em Atos, capítulo 19, e Deus, capítulo 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilha extraordinária, a ponto de levar lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam e os espíritos malignos se retiravam. Diga, e Deus, pelas minhas mãos. E Deus pelas minhas mãos. Diga comigo, meus amados, você está em casa, eu sei que Deus está me escutando. E Deus, pelas minhas mãos. Deus, pelas minhas mãos. Opera maravilha extraordinária. Opera maravilhas extraordinárias. Pai, em nome de Jesus, eu declaro cura divina sobre a vida de todo aquele que está ouvindo essa live agora. Aquele que vai ouvir depois, que muitos não podem assistir, mas vai ouvir depois. Eu declaro a tua cura operante sobre a vida dele, Pai, sobre a vida daqueles que estão intercedendo, porque assim diz a tua palavra, Isaías 53, Jesus já levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Amados, como Daniel mesmo falou, Deus operou a cura sobre a vida de Martinelli, ele está aí voando. Quando você falou isso, foi muito forte, Martinelli. Que eu sofri um infarto fulminante, Daniel. E a medicina, 11 cardiologistas até hoje não fechou esse laudo. Meu Deus. Infarto fulminante é onde a medicina não conseguiu fechar. Quando você falou aí, isso foi muito forte no meu coração, porque até então, os cardiologistas não fechavam ao meu lado, e eu fui orar, pedi a Deus, Senhor, já que o homem não fechou, me revela por quê, que o Senhor me guardou. O infarto fulminante, onde o cardiologista disse que eu não sobrevivia, meu coração foi afetado 42,9%. Até hoje a medicina não fechou
esse laudo. Meu Deus. E para a honra e glória do Senhor, queridos, esse infarto foi na segunda-feira, na sexta-feira eu estava jantando em casa com a minha esposa. Um Amém. infarto fulminante. Mas deixa eu dizer para vocês, o inimigo, ele nunca vai desistir, porque ele tentou Jesus 3 vezes lá em Mateus, capítulo 4. Mas Jesus diz, está escrito. Está escrito. Está escrito. Foi falado aqui para vocês mesmos. O inimigo, ele quer colocar medo. E eu lembro quando esse infarto aconteceu, ele dizia, eu vou lhe levar, eu digo em mim, você não toca. Ele queria colocar medo. Você consegue colocar medo em mim, ele tinha me levado. Mas eu não permiti que o medo habitasse dentro da minha mente, porque Satanás não quer colocar o medo. Quando o medo chega, a fé vai embora. Então o medo é o oposto da fé. Não deixe Satanás roubar a sua fé. Não deixe Satanás roubar a sua fé. Porque a fé move o coração de Deus. A fé move a montanha. Então, eu declaro em nome de Jesus todo medo de Satanás sobre a sua vida caindo por terra. Eu declaro em nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus não deu espírito de medo, mas sim Deus havia e trepidez. Então, queridos, no final desse acompanhamento desses 11 cardiologistas, a doutora Paula, ela disse, tudo bem, você diga à sua mãe que ela teve um novo filho. Diga bem. Mas aí ela falou assim, nessa parte de hoje, você não vai nunca mais ter uma vida normal. Você vai tomar 21 comprimidos pro resto da sua vida. 7 de manhã, 7 meu dia e 7 à noite. Eu digo, tudo bem, doutora, eu vou cumprir os princípios. Você não vai mais poder pegar um peso de 2 quilos, você não vai poder mais trabalhar. Eu digo, tudo bem, doutor. Vim para casa, todos os dias eu tomava esse comprimido, botava na minha mão e dizia, esse é os outros comprimidos que eu tomo, abençoado e tomado. Depois de 1 ano e 7 meses, o Espírito Santo falou, meu coração está na hora de parar. E para a honra e glória do Senhor, eu não tomo nenhum comprimido hoje, tem 2 anos e 6 meses, eu não tomo nenhum comprimido, eu não sinto dor de nada, queridos. Voltei a trabalhar, opero muito bem das minhas empresas, pratico exercício, sabe por quê? Porque eu tomei posse da cura divina, eu tomei posse daquilo que Jesus já levou sobre si. Você que está em casa, você que vai ouvir essa live, essa mesma cura que Deus operou na minha vida, essa mesma cura que Deus operou sobre aquela mulher do fluxo de sangue que passou 12 anos sangrando, é o Deus que vai operar sobre a tua vida, querido. Toma posse, toma posse porque está disponível. Agora, seja obediente à voz do Espírito. Se tem alguma coisa que está fora do lugar, permita que Jesus limpe, que Ele lave, para que você receba e ande nessa cura divina. E hoje, eu não sinto dor de nada, Bertian. Hoje eu não sinto dor de nada, Mandelei. Sabe por quê? Porque eu entendi que Jesus já levou sobre si todas as dores e todas as enfermidades. Nós precisamos tomar posse da cura divina que está disponível para cada um de nós. E eu creio em nome de Jesus, a unção que está nessa live, a unção que está nesse lugar, eu creio sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu creio em nome de Jesus, você recebendo, da mesma forma que aquele nódulo nas costas daquele homem sumiu. Declara em nome de Jesus sobre a tua vida agora, toda enfermidade, toda dor, todo câncer, todo nódulo sumindo agora em nome de Jesus. Sobre a unção que opera nesse lugar, sobre a unção que Deus derramou sobre a minha vida, eu declaro sobre a tua vida também, cura divina. Eu creio em nome de Jesus, você contando os seus milagres da sua cura. Em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus, cura divina, cura operando, porque Deus está curando esta manhã sobre a tua casa, a tua vida, a tua família. Deus chegou. Oh, glória a Deus. Amados, aqui eu teve ali desejo de ir até o Senhor. E Ele disse, hoje houve salvação em toda a tua casa. Da mesma forma, Deus está falando porque você está aqui ouvindo essa live. Você vai ouvir essa live depois. Hoje houve cura na tua casa. Em nome de Jesus. Estamos encerrando aqui a nossa live, queridos. Fica com essa unção que está sobre esse lugar na tua vida, na tua família.
Eu sei que depois você vai ouvir essa live, vai mandar para os teus familiares, para as pessoas que o Espírito Santo tocar em teu coração. Seja guiado, seja obediente, abençoe a vida de pessoas, porque eu tenho certeza, amado, essa palavra de Deus não volta vazia. Amém. Essa palavra não volta vazia. Quero pedir aqui o irmão Vanderlei que esteja encerrando com oração, Amém. apresentando diante de Deus, agradecendo teu pilares. Sim, Pai, em concordância, Senhor, com o Sidney, É, Deus. nós ligamos, Pai, na terra e também ligamos, Pai, no céu. Declaramos, Pai, cura sobre cada casa, Pai, aqui representado. Cura, Senhor, sobre cada um, Senhor, que vai estar assistindo essa live. Que a unção, Senhor, que está, Senhor, sobre essa live, Senhor, sobre este ambiente, Pai, que foi gerado, Senhor. Primeiramente, Senhor, nas regiões celestiais, Pai. Alcance, Senhor, cada um aqui, Senhor. Derrama, Senhor, do teu óleo. Ebioso que amai. Um óleo fresco, Pai. Um óleo, Senhor, como está descrito em Isaías 10, 27. O óleo, Senhor, que despedaça todo o jugo. Remove todo o fardo. O óleo, Senhor, que está descrito, Senhor, em Hebreus capítulo 1, Pai. O óleo da felicidade, Pai. O óleo, Senhor, que remove todo medo, toda angústia, toda frustração, Pai. E o óleo da felicidade, Pai, o óleo da alegria. Derrama, Senhor, do teu bálsamo, Senhor, que cura. Do teu bálsamo, Senhor, que cura. Declaramos, Pai, toda cura, Senhor. Toda enfermidade, Senhor. Agora, Senhor, em nome de Jesus, todos os nódulos. E biosso que amassou e toda cura emocional, Pai. Derrama da tua virtude, Jesus, sobre cada um aqui, Pai. Assim como nós, Pai, estudamos a palavra, Pai, hoje. Cura, Senhor. Cura, virtude de Jesus, Pai. Removendo toda hemorragia, Pai. Em nome de Jesus. Removendo, Senhor, todas as doenças psicomáticas, Senhor. Que esteja, Senhor, vinculada, Senhor, emocional, curando, trazendo, Senhor, cura, Senhor, a depressão, Pai. Crise de pânico, ansiedade. Sim, Pai. Derrama, Senhor, do teu pão, o alimento, Senhor. O alimento espiritual, Senhor, assim como o Darquinhã, Senhor, trouxe, Pai. O alimento espiritual que traz vida, Senhor, a palavra viva. A palavra viva, Senhor, que nos lava, Senhor, que nos dá vida e abundância, Pai. Toda fome, Pai. Toda fome, sacia toda fome, Pai. Eu declaro agora, Senhor, sobre cada um aqui, Pai, que vai estar assistindo, Senhor. Cada um, Senhor, que já está assistindo. Coloca uma fome, Pai, no espírito deles, Pai. Uma sede. Porque Tu és o pão vivo, Tu és a água viva. E aquele que comer deste pão nunca mais terá fome. E aquele que beber dessa água nunca mais terá sede, pois fluirá do seu interior rios de águas vivas. Eu abençoo, Pai, os meus irmãos, Pai, que estão aqui. Darkian, Sidney. Sê com eles, Pai. Continua guardando esses homens, Pai, debaixo da sua sombra, debaixo das suas asas. Em nome de Jesus, tornando eles invisível, Pai, para o mal. E que amai, que eles possam fluir cada vez mais, Pai, na vocação, no ofício. E biosso que amai, nos dons espirituais, Pai. 1 Coríntios, capítulo 12, eu declaro, Pai, os 9 dons, eles fluindo com ousadia. Dom de cura, palavra de conhecimento. Ah, Senhor, dom de profetizar. Sim, Pai, de operar milagres. Seja sobre eles, Pai. Eu declaro, Pai, sobre esses homens, Pai, Efésios capítulo 4, a vocação e o ofício, Pai, que Deus designou para cada um deles, Pai. Profeta, apóstolo, pastor, mestre, evangelista. Seja sobre eles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Gratidão, meu irmão Vanderlei, gratidão, meu irmão Darkian. Que Deus continue usando vocês de forma sobrenatural. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida, a sua família. Aleluia.
Um abração, meus irmãos. Estamos chegando Deus ao fim abençoe. mais uma vez da nossa live, Super Live. E vocês que estão aí em casa, vocês que vão ouvir essa live depois, muitas pessoas trabalham nesse horário, depois vai ouvir e vai enviar para outras pessoas. Saibam que mesmo Deus vai estar operando sobre a sua vida, porque Deus, Ele é sobrenatural. Aleluia. Bem, meus irmãos, um abração a todos. Deus abençoe.